Pessoal, vamos lá, né? Vamos lá. Live do dia de hoje. Vamos falar sobre pessoas farsantes. Como vamos lidar com esse tipo de povo, né? Comecei a live de uma forma diferente hoje, um pouco mais animado, pra gente poder ficar um pouco mais pra cima, porque os temas que a gente tá falando, né? Qualquer um que aguenta ouvir não, viu? Muita gente entra e ó, dá no pé. Se você não aguenta, vai lá, vai ser feliz pra lá, não tem nada não. Frase do dia. Pula que passa. Boa lembrança, mãe. Frase do dia. Um homem de verdade assume seus erros e tenta se redimir. Um farsante foge do assunto. Nossa, hein? Essa frase, hein? Não, fala sério. De novo. Eu acho que o autor chama Vinícius Hermano. Um homem de verdade assume seus erros e tenta se redimir. Um farsante foge do assunto. Se liga aí, galera. Vamos lá. Pessoas farsantes. Primeiramente, quarta-feira, temos live, 21 horas. O tema vai ser como lidar com pessoas que não são sinceras. Como lidar com a falta de sinceridade das pessoas. A live vai ficar disponível, né, 24 horas aqui no Instagram. Depois eu jogo ela no YouTube. Ontem teve live, perguntas e respostas sobre relacionamentos. Você perdeu, sinto muito. Vou jogar hoje no YouTube mais tarde. Acessa lá, Gulliver Holmes Explica. Se inscreve no canal e fica ligado. Porque sempre vai ter lives lá. E as lives que eu tô fazendo vão ficar lá por tempo determinado. Daqui uns dias eu vou mudar o esquema, hein? Se liga. Aproveita que é de graça ainda. Vamos lá, pessoal. Pessoas farsantes, como é que a gente lida com isso? A gente precisa entender o conceito. Você já parou para pensar o que é uma pessoa farsante? Algumas sim, outras não. Mas o conceito da palavra tem a ver com o quê? Aquela pessoa que não procede com seriedade. Aquela pessoa que é um simulador, né? Igual o exemplo da música. Aquele que faz de conta, aquele que simula certas coisas. E ele geralmente é construído para imitar alguma coisa. Como assim? Vocês já assistiram, quando a gente era mais novo, vocês já viram na televisão aqueles filmes que pessoas se fantasiavam, fingiam que era alguma coisa e depois descobrir e tudo mais? Por exemplo, aquele filme Um Tira no Jardim de Infância, né? Tinha um tira, né? um policial, que ele se fingiu de professor de escola infantil para poder investigar alguma coisa lá que eu não lembro o que. É um exemplo. Tem aquele filme da Babá Quase Perfeita também, né? Que é um outro exemplo, que um cara se fantasia de babá, mulher, idosa, entra na casa de alguém para poder fazer algumas coisas lá que eu também não lembro o que faz muito tempo do filme. E aí ilustra essa definição, né? Daquela pessoa que é construída para imitar alguma coisa com objetivos de alcançar algum tipo de benefício, vamos colocar assim. Às vezes a pessoa, ela pode também fingir, é um das variações dessas pessoas farsantes, e vou falar do dia a dia também, mas ela pode fingir ter uma profissão. Por exemplo, sabe aqueles profissionais ilegais? São pessoas farsantes. Às vezes a pessoa está exercendo a medicina de forma ilegal, está exercendo uma profissão específica como farmacêutico, ou então é balcão de farmácia e se acha farmacêutico, né? Às vezes prescreve remédios ali e tal, né? Alguns líderes religiosos que fingem poderes sobrenaturais, João de Deus, Mãe de Ná, por exemplo, né? Quem nunca viu vídeos no YouTube, né, do Padre Quevedo, famoso e falecido Padre Quevedo, que ele fazia o quê? Ele desmascarava as pessoas que diziam que tinham poderes sobrenaturais de alguma coisa, não tinha nada daquilo, era tudo farsa, né? E às vezes algumas outras pessoas, por exemplo, eletricista que só sabe mexer mais ou menos com instalação elétrica, mas fala que tem curso, fala que fez curso de eletricista e tal. Então às vezes está mais associado também, né? Tá também associado à atuação de um ofício específico, né? Um ramo de trabalho específico. E isso é crime. A mulher até definiu bem na música lá, né? Que o amor foi um amor criminoso, coisa de bandido, né? E é por aí mesmo. Muitas pessoas podem cometer estelionato, né, fazer algumas atitudes criminosas fingindo algo, né, para induzir alguém ao erro e ele obter benefícios disso. E também no amor também acontece, que é uma coisa que eu vou falar. Outros exemplos, né, por exemplo, pessoas que fingem falsificar currículos, né, e outras coisas. Tá,
E aí, para a pessoa chegar no nível de ser farsante, você vai precisar ler, ó, você vai precisar ouvir as lives anteriores que eu falo, que ela vai usar de alguns instrumentos, de algumas coisas, como por exemplo a dissimulação, para a pessoa fingir um amor, fingir uma profissão, fingir alguma coisa, né? Ele tem que ter um truque ali de dissimulação, uma capacidade de dissimulação. Ele usa de mentiras, ele usa de falsidade, ele teatraliza a coisa. Esses dias atrás eu estava vendo uma reportagem que saiu não sei aonde, que um bandido pediu para fazer uma máscara de uma pessoa idosa, uma mulher, colocou peruca e tal para fugir do presídio. Olha o nível que chega, né? Então assim, tentando fazer um disfarce. E aí nesse ponto, para você que não acompanhou, tenho lives aí que fala sobre falsidade, sobre pessoas mentirosas, sobre dissimulação, pessoas dissimuladas, então dá uma conferida lá no canal do YouTube que tá tudo lá, viu? E aí ela usa desses artifícios para poder criar uma farsa. Então a pessoa cria uma situação de farsa ali, né? Para alcançar um objetivo específico. Geralmente, por exemplo, no dia a dia do comum ali da vida, né, a gente pode misturar também algumas coisas, né? Pode misturar com deveres, obrigações e papéis para poder a pessoa adquirir. Por exemplo, assim, um pai que fala que é pai, mas na verdade não é. Ele simula, ele cria situações específicas para poder falar que ele é aquilo, para poder meio que, entre aspas, mostrar que ele é aquilo, mas no dia a dia da maioria das semanas, dos meses e etc., a pessoa não tem nada daquilo, então é uma farsa, né? A pessoa é uma farsa. No dia a dia, no cotidiano é uma coisa, mas em situações de contexto social, alguma coisa assim, tem nada daquilo, né? Casado, solteiro, a mesma coisa, tá relacionando com alguém, por exemplo, a pessoa tá casada e aí em situação social se faz de marido perfeito, nossa, sou muito bom, tal. Em casa é aquela bagaceira, né? A gente não precisa falar muita coisa. Então, no processo de estar solteiro, né, de paquera, às vezes exagera coisas, fala que já foi casado, mente, cria situações específicas ali que não vão ajudar ninguém a nada, né? Então, assim, finge situações. Às vezes fala que já teve algumas experiências com pessoas e etc, etc. E às vezes não tem nada daquilo, né? Então fala que é muito maduro, né? Que dá conta de resolver problemas. Ou a mulher fala que é madura demais, dá conta de resolver problemas e que não sei o quê, que lida bem com isso, que lida bem com aquilo. Naquela fase de diálogo, né? De paquera. E a pessoa vai sendo enganada por isso. Porque ele vai criando situações ali que ele aparentemente demonstra uma maturidade ali, um conflito que às vezes tem numa loja, com um vendedor específico, e aí fala assim, não, meu senhor, tudo bem, tá tudo certo e tal, demonstra uma tranquilidade. Mas no dia a dia ali, se aperta a pessoa dá umas escorregadas e mostra que não tem nada daquilo. Então, a pessoa tenta simular, tenta criar situações, às vezes até arquitetado mesmo, né? Para poder fingir algo que ele não vive, que ele não é daquele jeito, que ele não tem uma predisposição contínua a ser daquele jeito. E a pessoa cria situações de farsa por isso, né? Às vezes acontece também, né? Alguns indígenas falam, não, conheço fulano, conheço ciclano, né? Às vezes exagera pra caramba, fala que conhece famoso, que às vezes não conhece bagaceira nenhuma. E aí, só para ter uma fama, né? Nossa, sou amigo de fulano, sou amigo de cicrano e tal, não sei o quê. E às vezes você vai ver, não tem nada daquilo, né? Às vezes fala qualidades que gostaria de ter, mas não tem, né? Então a pessoa faz o quê? Não, eu sou uma pessoa... Eu estava falando anteriormente, né? Não, eu sou uma pessoa muito equilibrada, sou uma pessoa muito sensata, eu sou uma pessoa que gosto de viver a fidelidade, ou então gosto de viver não sei o quê, tal. E aí, quando você vê, tá usando de dissimulação, de mentiras, de falsidade, palavras ilusórias, você vai apertar a pessoa ali no cotidiano do dia a dia, tá ali complicando as coisas, né? Ali falou uma coisa legal agora, ó, tipo período de experiência, finge, mas depois de 3 meses, exatamente, só depois dos 3 meses que a pessoa a gente vai ver como que o profissional é de fato, né? Então, por estar sob vigilância, a pessoa dissimula, né? Então, outra pergunta. Todo ser humano ele é farsante? Não. Sabe por quê? Porque nós temos, assim, no desenvolvimento infantil, uma fase de criança que a gente é um pouco mais fantasioso mesmo.
a gente quer ter uma boa imagem, a gente quer passar de que a gente dá conta, que a gente tem boas qualidades, que a gente pode ser aceito no grupo, que assim, a gente é gente boa, que a gente brinca e tal, não sei o quê. Só que o que acontece é de que às vezes a pessoa não sustenta isso ao longo da vida, né? Então assim, a vida ela se encarrega de fazer as pessoas que estão tentando criar farsa, dessa farsa cair por terra. Por isso que eu sempre falo para muita gente, calma, deixa que a pessoa ela cai por conta própria, a máscara cai naturalmente, né? Então assim, a vida ela vai exigir que a pessoa mantenha a conduta dela de um jeito e vai ficar muito fácil de ver que a pessoa não é do jeito que ela fala que é. É a correspondência entre o que eu falo com aquilo que eu faço. Se eu tenho esse nível de coerência continuamente, eu falei que sou assim, mostro ao longo do tempo, não é só uma vez ou outra não, gente. É ao longo do tempo, uma conduta contínua de que eu faço aquilo daquele jeito. Provavelmente eu não estou criando situações para transparecer a imagem para ninguém. Eu de fato vivo aquilo. Eu escolhi fazer aquelas coisas, né? Então, eu não tendo a ser uma pessoa farsante. Agora, se o contrário anda acontecendo, se eu estou lá precisando arquitetar, pensar situações, me expor, e assim, fica perceptível, né? Quando a pessoa não é de verdade, né? Estava no evento esse final de semana, e assim, percebendo que tinha uma coisa errada ali naquele evento, as pessoas com uma alegria muito diferente, né? Uma alegria muito forçada, umas brincadeiras meio sem envolvimento, aquela coisa meio que parecia uma piada pronta, e aí tentando falar assim, não, porque nós somos muito divertidos, nós somos motivados e não sei o que, não sei o que. Eu fiquei observando aquilo, pensando, eu queria conhecer esse povo no dia a dia deles, né? Não tive oportunidade, mas peguei alguma coisa aqui e outra ali, né? Consegui fazer uns testes ali e percebi que não tinha muito daquilo. Então, dá para perceber, dá para ver nos detalhes ali que a pessoa deixa escapar alguma coisa e você tem que ficar atento a isso. Coleta informação ao longo do tempo. Você vai vendo, você vai percebendo como é que a pessoa está reagindo diante disso, né? Situações específicas. Qual que é o objetivo de uma pessoa farsante? O que ela quer? Pode ser, eu vou citar situações que podem ser que expliquem isso, tá? Mas assim, só para entender o objetivo da pessoa, não estou legitimando ninguém. Às vezes a pessoa tem uma baixa autoestima, às vezes ela precisa de um ego aumentado. Então o que ela vai fazer? Ela vai vender uma imagem daquilo que ela não é. E vai tentar criar situações para poder fazer aquilo acontecer naquele momento. Para a pessoa acreditar e falar assim, nossa, eu vi ela sendo de X forma, ele sendo de X forma. Só que foi uma vez. O critério para você ver que a pessoa não é farsante é repetir 1, 2, 3, 4, 5, muitas vezes, né? As pessoas mudam e você precisa perceber que essa conduta ela se mantém irrepreensível, entre aspas, ao longo do tempo. Outra coisa, desejo de aprovação. Às vezes os indivíduos, por quererem ser aceitos, por querer que um grupo legitime, eles valide as características que ele tem, de personalidade, de atitudes, etc, etc., ele quer ser aceito, ele quer ser aprovado, entre aspas, né? Então o que ele faz? Ele cria situações, ele se expõe a situações para meio que poder mostrar algo para as pessoas, né? De uma certa forma, um grupo específico que ele se vincula, né? Sei lá, clube, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E se a pessoa não sustenta isso, né? Enfim, o objetivo dele é esse, né? Tá lá tentando uma aceitação, uma validação de algo que nem ele sabe que existe dentro dele, talvez, né? Ele fica nessa busca. A Lia falou, verdade, ainda mais se a intenção da imagem gerar lucro, muda muito a pessoa, com certeza. Outra coisa que pode ser que explique o motivo pela qual a pessoa é farsante, né? Seria o quê? Os meios de se conseguir os benefícios legais usando de meios ilegais e até imorais, né? Olha só, se a pessoa quer um emprego, ela quer um meio legal, trabalhar, ganhar dinheiro e tal. Só que às vezes o que algumas pessoas fazem? Compram um diploma para poder fingir, falsear que eles são profissionais da área,
aprende mais ou menos alguma coisa muito meia boca e vai exercer aquela profissão específica, sendo que não tem a competência técnica para isso. Como é que a gente identifica, obviamente? Que a gente vê que o resultado não é aquilo que a pessoa que deveria aparecer, né? Então a vida naturalmente se encarrega. Ou, às vezes a pessoa tem o objetivo de conquistar alguém, só que esse alguém é comprometido, né? Ou comprometida. E aí o que ele vai fazer? Ele vai usar de meios imorais para alcançar aquele objetivo. Então, é aquilo que estava dizendo a música, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, estou trabalhando, estou não sei o quê, mas no fundo, a pessoa estava lá com alguém. Estava lá com a amante, ou a mulher estava com o amante, né? Então tem essas coisas. Vamos usar de meios imorais para isso mesmo. E também por diversão ou maldade. Tem gente que falseia, né? Se torna uma farsa porque gosta, porque acha divertido isso. Não sei qual que é a diversão, não consigo enxergar. Mas tem essa questão, né? E como é que a gente pode identificar, né? Como é que a gente identifica essas pessoas farsantes? Primeiro ponto, gente, observação. Eu vou bater tanto nessa tecla. Aprenda a observar as pessoas, né? Veja como é que essas pessoas se comportam ao longo de décadas, ao longo de meses, de semanas seguidas, ao longo de um tempo específico. Não é só ver uma vez, outra. Não, por isso que relacionamento demora tempo para você conhecer a pessoa, para a pessoa sentir a vontade, para você ver como é que ela é. No emprego, período de experiência, 3 meses, para a pessoa soltar ali, se ela sabe fazer alguma coisa boa ou não, tal, fica hipervigilante para não fazer nada errado, né? Mas depois vai vendo, com o tempo de experiência, ao longo dos meses, das semanas, vai dando para perceber que a pessoa sabe, é boa de serviço ou não é, né? Então, tempo de observação, isso é um critério. Outra coisa, aquilo que eu falei anteriormente, até antecipei, né? Veja se a atitude coincide com a palavra. A pessoa tem que ter coerência de vida, pessoal. A pessoa precisa dizer e fazer conforme e sustentar isso ao longo do tempo, né? É uma escolha, a pessoa tem que escolher estar desse jeito. Veja se a atitude condiz com a palavra, entenda isso. Terceiro item de como identificar pessoas farsantes. Verifique os resultados depois de algum tempo. Veja se o que a pessoa tem feito, se as situações que ela tem criado tem gerado o resultado desejado mesmo, se é uma coisa que você percebe que está fora do lugar, não é aquela coisa que vem de dentro, sabe assim? Cheque os resultados, é isso mesmo ou não? É uma coisa parcial, que a pessoa vendeu um peixe que entregou uma sardinha para você, sabe assim? Outra coisa, outro item, como é que a gente identifica os farsantes? Peça demonstrações, amostras grátis mesmo, né? Com foco naquilo que a pessoa pode oferecer para você, com foco no conteúdo, né? Mas assim, pedir amostra grátis é o quê? Em relacionamento, por exemplo, se a pessoa fala que ela confia em você, que você é confiável, teste a pessoa, cobre dela. Então assim, uma situação, eu vou sair com alguém, vou sair com amigos. E se a pessoa fala que vai confiar em você, você vai testar ela nessa situação. Surgiu uma ocasião de trabalho, alguma coisa assim e tal. Fala, fulano, tô indo lá na confraternização. Pode ser? Beleza, então tá. E aí você verifica se fica ligando demais, fica perguntando quem é que tá, né? Tô dizendo no aspecto de quê? De confiança e tudo mais. Então assim, se a pessoa diz alguma coisa pra você, se ela vendeu o peixe dela pra você de uma forma, tá na hora de verificar e cobrar. De ela dar amostras grátis de como que é isso ao longo do tempo, da vida mesmo, né? Nessas lives só fica quem aguenta, viu? Lia falando, pessoa quando é boa demais em tudo me deixa desconfiado. Pois é, tem isso, né? Outra coisa, não se deixe iludir. Confie na sua percepção e não nas palavras alheias, né? Sente. Claro que a gente não tem que ficar neurótico, paranoico e achando que todo mundo está querendo falsear alguma coisa. Não. Entre em contato com suas percepções. Sinta,
a coisa, sabe? Usa dos órgãos do sentido, sente, ouve, observa, vê as nuances, as diferenças, percebe o que está acontecendo, para gente parar de ser bobo demais e acreditar nas palavras das pessoas, né? Tem gente que sabe simular muito bem através de palavras, né? E assim, mas a atitude, o movimento que a pessoa faz, isso é difícil. É muito difícil alguém simular uma atitude por muito tempo, por longo tempo. Não dá, não sustenta, a pessoa não dá conta de sustentar, né? Então perceba a coisa, confie na sua percepção. Outra coisa, atenção em quem tenta se fazer muito de legalzão para impor, para implantar uma ideia na sua cabeça. Por exemplo, aqueles trabalhos de pirâmide, por exemplo, né? Nossa, venha para trabalhar com não sei o que, você vai conseguir ter tanto de ganho financeiro. A pessoa está fazendo uma promessa muito, nossa, uau, né? Que coisa maravilhosa isso, pá. Então, tome cuidado, tenha muita atenção com relação a essas pessoas que entregam uma bondade excessiva demais. É demais, a coisa é demais. O legalzão demais, tem um negócio errado aí. Toma cuidado com esse tipo de coisa, né? Porque às vezes ele vai tentar fazer essa identificação afetiva para você baixar a guarda. E aí ele vai lá e pum, planta uma ideiazinha na sua cabeça, você compra a ideia, confia e entra no jogo da coisa. E aí é a hora que você se dá mal, né? Então isso acontece muito. Eu lembro uma vez que essa situação que eu citei agora do legalzão aconteceu numa entrevista da Rádio Jovem Pan. Tinha o Emílio lá, Surita, né? Que ele pegou e foi fazer uma entrevista com alguém lá, que eu não lembro quem, não era uma pessoa muito conhecida. E aí ele foi narrar, essa pessoa que estava sendo entrevistada foi narrar uma história. E aí ele foi lá e contando por que não sei o que, aí dando risada e tentando conquistar a simpatia das pessoas. E o Emílio só de olho. E aí teve uma hora que ele falou uma informação específica ali, que quando ele falou aquilo, o cara meio que deu uma titubeada. Aí ele recuou no próprio argumento dele e falou assim, realmente, não é bem assim, né? Do jeito que ele tinha acabado de falar. Então ele mesmo se contradisse. Ou seja, o Emílio pegou a ideia, pegou a coisa. Ele falou assim, esse cara tá tentando demais plantar uma ideia que não é verdade. E aí ele pegou e questionou, o cara recuou, né? Então às vezes esse cara legalzão demais, ele tá querendo alguma coisa. Toma cuidado com isso. E aí nesse ponto, como é que a gente vai lidar com essas pessoas, né? A gente tem que saber lidar com isso, né? Com esse tipo de gente, que às vezes é complicado, né? Primeiro ponto, o desmascarar a pessoa é opcional. Sabe por quê? Porque nem todo mundo lida bem com quem desmascara um farsante, né? As novelas, os filmes aí, dá uma sensação, até para quem está assistindo, né? De que o desmascarado se sente humilhado, né? Às vezes pode suscitar o quê? Agressividades, brigas, coisas bem sérias mesmo, né? Então, você desmascarar alguém, isso é totalmente opcional. Vai do seu critério você fazer isso ou não, né? Só aguenta, só fica na live que aguenta, né? Outro ponto, critério de interrupção, né? A gente precisa saber quando recuar no vínculo estabelecido com alguém que é farsante. Às vezes relacionamentos não dão certo. Às vezes a gente insiste e às vezes não tem que insistir. Se eu vejo que existe uma falseação de algum papel específico, alguma coisa assim, eu tenho que saber recuar. Eu tenho que entender que eu tenho que parar de manter contato com aquela pessoa. Eu preciso interromper esse vínculo. Preciso interromper esse vínculo. Então, crie um vínculo, seja familiar, não é conjugal, não é, de amizade, não é, de trabalho, não é vizinhança, não é. Rompe com o vínculo, de uma vez por todas. Melhor para você. Outra coisa, desenvolva você duas coisas para ajudar a romper com o vínculo: força e coragem. Força é força mesmo, tá? É fazer força para você conseguir não se manter mais perto daquela pessoa. E coragem é você falar assim, eu tenho que fazer, eu vou fazer. Opa, tenho que fazer, eu vou fazer, né? Vai e faz, sem mimimi,
sem mas, né? Vai doer, vai doer. Vai sofrer, vai sofrer. Mas não existe pessoa que, depois que entendeu que dá conta de superar, que morreu por causa disso. Entendeu? Não morre, ninguém morre. Se você tiver vontade de superar isso, você elabora o sentimento, supera e segue a vida, tá? Então, desenvolva força e coragem. Se for ajudar, às vezes a gente tem que usar de instrumentos, né, de alguns elementos complementares para poder ajudar em outras características mais abstratas. Para ter força, vai para a academia, vai puxar uns ferros, né? Para ter coragem também, vai se expor a riscos, né, controlados, vai fazer uma tirolesa, vai pular de paraquedas, alguma coisa assim, para você experimentar emoções ali que você pode aproveitar isso na vida, né? Ou então vai fazer um esporte de luta, né? Para você aprender a ter força e coragem simultaneamente, entendeu? Às vezes ajuda você descarregar suas raivas ali, suas frustrações também, pode ser que auxilie. Muita gente usa como forma terapêutica, né? Chora e supera, exatamente isso, Daiane, muito bem. Outra coisa, corra atrás do prejuízo, porque se você tá lidando com alguém nesse ponto, que é farsante, a pessoa conseguiu te enganar, o que você vai ter que fazer? Correr atrás do prejuízo. Tá emocionalmente abalado? Vai atrás de ajuda. Teve prejuízos materiais? Vai atrás de ajuda. Dá um jeito, né? Cria uma forma, mas vai atrás. Cria um jeito de você sair dessa situação de sofrimento. Para que ficar sofrendo por isso, sendo que existe uma forma de resolver o problema, né? Então assim, meu Deus, minha vida, não sei o quê. Não, gente, vamos evitar a fadiga, né? Vai fazer alguma coisa para você correr atrás desses prejuízos, né? Se organizar nesse ponto. Outra coisa muito importante, que eu vou tocar na ferida de gente muito aqui, ó. Se aguentar, fica aí. Se não aguentar, pode ir ver novela. Não se vingue. Porém, se for necessário, busque justiça. Se a pessoa te lesou materialmente, vá atrás da justiça. É a justiça que resolve isso. Mas não se vinga, não. Não se vinga. Porque vingança é uma coisa que é um veneno que você bebe, é um copo de veneno que você bebe na esperança de que o outro morra. Vingança tem a ver com mágoa. E mágoa a gente cultiva. Se a gente não se livra da mágoa, a gente cultiva a mágoa. E o que é a tal da mágoa? Que tem a ver com vingança. É o beber um copo de veneno esperando, na expectativa, e ficar lá observando para ver se o outro vai morrer. Presta atenção nisso. E aí nesse ponto, que já foi 35 minutos de live, 36, eu preciso fazer alguns questionamentos para vocês, para a gente poder ir para as dúvidas. Vamos lá. Depois de tudo que a gente, né, que eu expliquei, perguntas, questionamentos. Vamos refletir um pouquinho, né? Depois eu ponho de novo a música para nós animar. Você já agiu como um farsante ou como uma farsante alguma vez na sua vida? Criou situações ali para transparecer alguma coisa para as pessoas que não condizia com aquilo? Como é que foi? Você conhece alguém que já fez isso? Você já conviveu com alguém assim? Outra coisa, se você agiu desse jeito, como um farsante, você precisa tomar uma decisão. Qual seria? Você vai continuar desse jeito? Você quer ser um farsante pro resto da vida? Entenda que tem consequências. Ninguém está aqui para te obrigar a nada, mas tem consequências. E eu queria fazer uma sugestão. Que tal você sacrificar esse verme da falsidade, do farsear as coisas dentro de você, vivendo na sinceridade, sendo verdadeiro consigo mesmo, acima de tudo e de todos. Para que isso se transforme, né, dentro de você, você vai fazer o seguinte. Vamos fazer de conta que você tem uma característica de ficar fingindo ser alguém que você não é.
ou ter algumas atitudes que você sabe que você não tem. Comportamentos mesmo, tá, gente? Comportamentos. Transforme essas atitudes em metas. Eu quero ser mais paciente. Quero ter mais paciência. Situações de conflito, eu não reagir e ficar tranquilo e conseguir resolver com calma. O que você tem que fazer para conseguir alcançar isso? Vai buscar estratégia. Se você fala para as pessoas, eu sou paciente, tenha coerência. Haja de acordo com o que você está publicando, divulgando para as pessoas. Se é paciente, então beleza. Vamos lá para uma fila de um banco, para a gente ver como é que é, né? Ficar lá meia hora, 1 hora esperando, para testar a sua paciência, né? Coerência. Outra coisa, se alguém já foi assim com você, né? Uma pessoa farsante, arque com a responsabilidade de amenizar o que ficou, de atenuar, de resolver o que ficou. Relacionamento, a pessoa te enganou, foi falso, como você falou que era X e é Y. Tá. Ficou uma responsabilidade em você? Ficou uma marca em você? Resolve isso. Resolve isso. Por quê? Porque a marca está em você, ué. Não está na outra pessoa. A pessoa foi falsa com você. Trouxe consequência, mas a marca ficou em você. E aí? O que você vai fazer com isso? Você vai chorar, sentar, chorar, meu Deus, ô vida, ô azar. Ou você vai dar um jeito de reconstruir sua vida, de fazer sua vida nova, sua vida diferente, sua vida melhor. Precisa de ajuda? Tem recurso. Hoje em dia, na vida pós-moderna, tem recurso demais. Busque ajuda, busque recurso. Tem tanta gente disponível para ajudar, seja profissionalmente falando ou gratuitamente falando. Hoje tem recurso demais, né? Um exemplo, por exemplo, para vocês entenderem que a responsabilidade do que ficou é nossa. Lembram do tsunami que aconteceu na época lá na China, sei lá, no Japão, onde foi, que eu esqueci? O mar teve um maremoto lá, no epicentro do mar, não sei da onde, veio uma onda gigante, veio e devastou tudo. O que o povo do Japão, da China foi fazer? Depois que chorou o luto, viu aquela coisa terrível acontecer, aquele cenário de destruição, de catástrofe, de meu Deus do céu. O que eles foram fazer? Reconstruir. Há quanto tempo atrás isso aconteceu? Vocês já tiveram curiosidade de dar uma buscada ali no Google para saber como é que está atualmente a cidade que foi devastada pelo tsunami? Está praticamente totalmente reconstruída. Reconstrua a sua vida diante das marcas de pessoas que passaram pela sua vida, que foram pessoas falsas, farsearam situações e que deixou marca. Ó. Você tem que reconstruir, ficou em você. Qual que é a lógica de ficar assim, agora acabou, minha vida acabou? Não, gente, vai reconstruir a vida, vai elevar seu espírito, né, sua alma, para poder entender que tem conserto. Você é obrigado ou obrigada a conviver com esse farsante, com essa pessoa farsante, que simula, né, que é uma coisa, mas na verdade é outra. Se você é obrigado, que escolha você vai fazer para você saber lidar com essa pessoa que você tem que conviver? Que habilidade você tem que desenvolver? Como que você vai agir com relação a essa pessoa? Se essa pessoa é você mesmo, como é que você vai lidar consigo próprio todos os dias? Quando se olha no espelho e fala, né? Como que você vai fazer isso? Né? Esse é uma estimulação reflexiva que eu queria fazer vocês pensarem, para vocês tomarem um posicionamento, saber tomar uma decisão para poder evitar outras coisas um pouco mais complicadas de acontecer na vida de vocês. Então, seria mais ou menos nesse ponto.